Uma boa noite a todos. Que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça e mais esse encontro. Nós hoje trouxemos do livro Vozes do Grande Além, que é um livro que tem a psicografia do Chico Xavier e são mensagens aí de espíritos diversos. E nós trouxemos um relato de um espírito de uma mulher chamada Hilda, que ela fala sobre suicídio e obsessão. Foi uma mensagem recebida em 15 de março de 1956. Ela nos diz: amigos, há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Uma delas é consciência, a outra é responsabilidade. No plano físico, aqui na Terra, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira, a consciência, e iludir a segunda, a responsabilidade, temporariamente. Mas no campo das verdades eternas, não será possível adormecer ou enganar uma e outra. A consciência revela-nos tais quais somos, seja onde for, e a responsabilidade marca-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpas ou compromissos. Enquanto desfrutais o aprendizado na experiência humana, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Temos falado bastante sobre isso, sempre sobre o pensamento, que tudo aquilo que nós pensamos com intensidade, com muita frequência, ele tende a se materializar. Aqui ele usa essa expressão que é energia coagulante, no sentido de se concretizar, aquilo que está no nosso pensamento, mais uma vez reforçando, quando ele é alimentado, quando esse pensamento é repetido com frequência, ele tende-se a materializar aquela situação. Há uma probabilidade maior de que de fato ela aconteça na nossa vida. Por isso, não fugiremos aos resultados da própria ação. Fala-vos humilde companheira que ainda sofre depois da aflitiva tragédia do suicídio. Alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se arrojou infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa da nossa mente. De instante a instante, a corrupção se dilata e atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância e que se sentem garantidos por nossa incúria, por nosso descuido, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perda. Obsidiada foi, é verdade. Então vejam que ela fala que o pensamento delituoso, difícil, é como um fruto apodrecido que colocamos na casa da nossa mente. E há situações que nos chegam pensamentos difíceis, que nós sabemos que eles não são saudáveis, mas a gente fala, eu só estou pensando, isso não tem maior consequência, eu jamais faria isso que eu estou pensando. Mas nós temos que tomar muito cuidado, sobretudo se esses pensamentos eles se impregnam ali na nossa mente, se eles passam a fazer parte do nosso cotidiano, então nós temos que estar muito atentos, porque se ainda pela nossa condição nós não conseguimos evitar que determinados pensamentos cheguem à nossa mente, nós temos aí o dever, a obrigação, o cuidado para que esses pensamentos eles não sejam alimentados, eles não sejam cultivados por nós. Naturalmente, esses pensamentos podem ser potencializados, podem ser estimulados por espíritos ali obsessores. Daí o cuidado com a nossa vigilância, com a prece, para que nós não evitemos dar guarida, dar abrigo a esses pensamentos que muitas vezes sabemos que eles são difíceis. Ela continua dizendo: obsediada fui eu, é verdade. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos,
acariciei, acalentei a ideia da fuga, menoscabando, desprezando todos os fatores que a providência divina me concedera na estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia, e com isso, através dela, dessa ideia, eu fortaleci ligações deploráveis com desafetos do meu passado, que falava mais alto no presente. Então, a partir do momento que ela começa ali a acalentar a ideia do suicídio, alimentar essa ideia, ela se liga a espíritos ali, desafetos do passado, que também queriam que ela tomasse essa atitude ali, essa decisão tão difícil, tão infeliz. Ela continua dizendo: esqueci-me dos generosos pais a quem eu devia ternura. Esqueci dos familiares juntos dos quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Esqueci meus amigos cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa. Desviei-me do campo de sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Então ela tem ali do lado dela a família, os amigos, o trabalho que ela poderia se dedicar. No entanto, ela acaba desprezando ali esse amparo, esse auxílio, essas oportunidades que a vida oferecia a ela. E refletia no suicídio com a expectação de que se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesma. Olha que importante quando ela fala que ela tinha ali a ilusão de que ela se encaminhava para uma porta libertadora. E essa é a ilusão que o suicida tem, de que ele vai se libertar, que a partir dali ele vai ter paz, ele vai entrar no vazio. Então ele tem uma dupla decepção. Primeiro, que ele não morre, que ele não acaba com a vida dele, ele permanece vivo. E a segunda grande decepção é que, ao invés dos problemas se resolverem, eles ampliam de uma maneira gigantesca. Cria-se um grande abismo entre ele e a paz que ele supõe adquirir ali praticando o suicídio, abandonando a vida. Ela continua dizendo: nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu pretérito, todas as cadeias do passado se reconstituíram, relegando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio, empunhei, peguei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Refiro-me a essa hora terrível e inovidável, essa hora terrível e inesquecível, para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento, criado, alimentado e vivido. Vejam que ela relata essa sequência do pensamento, a responsabilidade do pensamento que ele é criado, alimentado e vivido. Então, primeiro nós criamos ali os pensamentos, depois eles são alimentados e em seguida eles são concretizados, eles são vividos. Então vejam o nosso cuidado para que quando um pensamento desse começa a fazer parte da nossa vida, que nós não alimentemos para que eles não sejam posteriormente vividos também. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro, ou seja, no momento que ela pega ali a taça para tomar o veneno que a levaria ali à morte, ela fala que um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim, comecei a pensar. Cabia-me guardar nos ombros, por título de glória, a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção, pelo abandono de súbito, fulminou minha alma. Então, uma repugnância grande pela morte acabou ali iluminando a alma dela, querendo afastá-la da ideia do suicídio. Entretanto, na penumbra do meu quarto, rostos sinistros se materializaram de leve e braços hirsutos, com pelos, me rodearam. Então ela tem a visão ali de espíritos bastante difíceis que, em contraponto àquela ajuda, queriam que ela cometesse ali o suicídio. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber. Então veja que ela ouvia essas vozes. Então aqueles que
são pensamentos ali insistentes que ficam na cabeça, falando: se mata, acaba com a tua vida, você vai ser um alívio para a tua família, né? Você vai ter paz depois que você morrer. Enquanto alguns têm pensamentos, outros chegam de fato a ouvirem vozes ali, como aqui nessa situação em que eles falavam para ela: é preciso beber. A bênção do socorro celeste fora como que abafada por todas as correntes da treva que eu mesmo nutrira. Então lembrem que agora há pouco nós comentamos que ela sentiu ali um alívio, um clarão, né, uma claridade mental para que ela não tomasse aquele líquido, mas em contrapartida houve essa influência ali de espíritos, né, que, como ela fala, correntes da treva que eu mesmo nutrira. Ou seja, pelas atitudes, pelos pensamentos, ela acabou alimentando essa ligação com espíritos difíceis que queriam que ela se suicidasse. Debalde, né, em vão, minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal, mas esvaíram-se as forças, né? Ela se sentia sem forças. Senti-me desequilibrada, e embora sustentasse a consciência do meu gesto, sorvi, né, tomei, quase sem querer, a poção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Ela acaba tomando ali, acaba morrendo pelo suicídio. Em verdade, eu era obsidiada. Sofria a perseguição de adversários, residentes na sombra, mas essa era uma perseguição que eu mesma sustentei com a minha desídia, né, com o meu descuido, e minha ociosidade mental, a preguiça mental. Então ela teria ali as forças necessárias para que ela reagisse àquilo tudo, mas aqueles foram pensamentos acalentados durante muito tempo, né? Anterior a esse momento em que ela se suicida, eram pensamentos de desânimo, de abandono da vida, né? Já que ela lembra que ela era uma jovem caprichosa, né, que, contrariada em meus impulsos afetivos, que teve ali uma desilusão amorosa e resolve então abandonar a vida pelo desgosto ali da vida, né? Então ela fala que era obsediada, que eram situações ali que ela mesma havia alimentado, sustentado. Corporificara imprevidente todas as forças que na extrema hora me facilitarão a queda. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci depois do túmulo todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Então ela fala, ela não dá detalhes aqui, mas nós deduzimos que ela foi ali altamente obsediada depois ali da morte do corpo físico, né? A gente tem outros relatos que falam até da própria questão do assédio íntimo, né? Em que essas mulheres, na questão do suicídio, elas estão sujeitas a sofrer em função da decisão que elas tomaram. Agora que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consequência. Então ela tem a oportunidade, num segundo momento, de se recuperar e vir até a nós nos trazer essas noções de responsabilidade e consciência. No campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos, serviço esse a que me consagrei, até que novo estágio entre os homens me imponha a recapitulação total da prova em que vinha a desfalecer. Então ela diz que ela retornará aqui à Terra, passará por provas semelhantes, né? A recapitulação, a retomada, a repetição daquela prova, para que agora ela tenha ali o mais cuidado, mais atenção, mais confiança para vencer aquela prova em que ela acabou falhando nessa existência. É por essa razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima é como um detrito que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumentos de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, movimentemos também o trabalho, a bondade e o estudo
contra a dominação do pensamento infeliz, logo que o pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos imanifestos. Então ela nos recomenda que, assim como cuidamos tanto da nossa higiene, sobretudo nessa fase em que vivemos, ela fala cuide da higiene do espírito, né? Cultive o trabalho, a bondade, o estudo, porque é o trabalho, é a mudança ali dentro de nós, é o estudo que vai nos fortalecer para que quando chegarem as grandes provas, as dificuldades maiores da vida, nós tenhamos ali o equilíbrio, a serenidade, né? a consciência daquilo que nós devemos fazer e não nos deixemos levar por essa angústia, por esse desespero, né? Porque quantas situações nós já passamos na vida difíceis, né? E que nós superamos, hoje caminhamos com mais segurança. Então tenhamos ali o cuidado para nos fortalecermos. Nos momentos de calmaria, a nossa gratidão a Deus, vivenciarmos esses momentos bons, agradecendo, valorizando, né, para que quando chegarem as dificuldades, nós lembremos do amor de Deus, do amparo do nosso Espírito Protetor, da família, dos livros, dos amigos, enfim, né, para que nós tenhamos a consciência de que há muito amparo, que há muito apoio. Isso é vital para que nós não deixemos jamais que um pensamento de suicídio ele ganhe força dentro de nós. Cumpramos então nossas obrigações, visitemos um amigo doente, atendamos a uma criança desventurada, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, tentemos a conversação robusta e edificante, refugiemos no santuário da prece, devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através dele, desse pensamento insensato, a obsessão se insinua, a perseguição se materializa, e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Hilda, que esse espírito que nos trouxe esse relato, esse alerta, para que então mantenhamos ali a nossa mente, as nossas mãos, no trabalho, no estudo, pensando no bem, não deixemos que as mágoas, que as decepções, elas nos derrubem. Há um provérbio japonês em que diz: eu caio 5 vezes, mas eu me levanto 6. Acho bem interessante isso no sentido de que, olha, caia, é natural, faz parte da nossa existência, mas não fiquemos no chão, lamentando, nos sentindo ali vítimas de tudo, mas nos reergamos ali porque são fases que, assim como elas chegam, elas também passam. Então confiemos em Deus, confiemos no nosso Espírito Protetor e confiemos em nós mesmos, na certeza de que tudo passa. Então, uma boa noite a todos. Fiquemos todos com Deus. Boa noite a todos. Vamos nesta noite começar com um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, bem sofrer e mal sofrer. Aí podemos pensar, mas sofrimento não é sofrimento? Dentro do que entendemos, o sofrimento não leva a crescimento? Não levaria sempre a crescimento? Evidentemente que não. Podemos sofrer sem aprendizado. E que para compreendermos essa situação do sofrimento que não gera aprendizado, que não gera crescimento, Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz uma página que diz: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas há poucos sofrem bem.
Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. E o espírito Lacordaire continua: o militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspires a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias, que é o que Kardec fazia. Sempre que sobrevinha uma situação que o desalentava, uma situação que o preocupava, que o atingia. Então, o que o Lacordaire diz? Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Então vejam os pontos que nós temos que nos preparar bastante nesse treino contínuo que é a própria vida, enfrentar as situações que a vida nos traz, é o treino da impaciência, por isso que ele fala, dominar os impulsos da impaciência. Então, seria treinarmos a paciência. Da cólera ou do desespero, porque são situações que aqui podemos nos entregar quando sobrevém ali as dificuldades que nos alcançam, as provas que nos chegam. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé. Aí, sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, esse é o texto de Lacordaire, e para que tudo fique mais claro para nós, porque, como falamos e como vimos, o sofrimento nos alcançará sempre, faz parte das nossas lutas, é assim que nós vamos nos desenvolver, nos aprimorar e nos libertarmos ainda de tantos pontos que devem ser trabalhados, desenvolvendo todas essas virtudes, que é a paciência, a calma, que evita a cólera, né? A confiança em Deus, que evita o desespero na hora das provas mais difíceis. Enfim, para que entendamos todos esses pontos que Lacordaire nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver agora uma página da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco, do livro Amor Imbatível Amor. Significado do sofrimento na vida.
Para melhor expressar-se, o amor irrompe de formas diferentes, convidando a reflexão em torno dos valores existenciais. Muito do significado que se caracteriza pelo poder, mecanismo dominante da realização do ego, essa ânsia de acumular, de dominar. Então, isso satisfaz o nosso ego, né? Infelizmente, ainda sentimos muito prazer no acumular, no dominar. Então, o que é colocado aqui? Esta ânsia de acumular, de dominar, tudo isso vem do nosso ego, que atormenta enquanto compraz, ao mesmo tempo que atormenta, nós nos comprazemos. Torna-se uma projeção da insegurança íntima do ser e que se mascara de força, escondendo a fragilidade pessoal em mecanismos escapistas injustificáveis que mais postergam e dificultam a autorrealização. Então, essa ânsia do acúmulo, do domínio, na verdade, esconde, camufla uma fragilidade nossa. Caracteriza uma insegurança íntima que trazemos. Daí essa necessidade. A perda da tradição é como um puxar de tapete no qual se apoiam os pés de barro do indivíduo que se acredita como o rei da criação e subitamente se encontra destituído da força de dominação ante o desaparecimento de alguns instintos básicos que vêm sendo substituídos pela razão. Então, nós sabemos que esses instintos que tão necessários, tão importantes no desenvolvimento desse caminho pelo qual temos traçado e somos projetados para o crescimento, vem lá dos instintos básicos, de uma inteligência muito rudimentar, mas que permitia que vivêssemos dentro dos quadros das nossas necessidades. Mas há muito esse instinto vem sendo substituído pela razão. O discernimento que conquista é portador de mais vigor do que de brutalidade dos automatismos instintivos. Mas somente a pouco e pouco é que o inconsciente assimilará essa realidade que partirá da consciência para os mais recônditos refolhos da psique. Então, o nosso inconsciente, ainda se nós deixarmos vir à tona, ele traz muitas características desses instintos. Daí a necessidade desse trabalho íntimo. Nessa transformação, a metamorfose que se opera do rastejar no primarismo para a ascese do raciocínio, o sofrimento se manifesta, oferecendo um novo tipo de significado e de propósito para a vida. Impossível de ser evitado, torna-se imperioso ser compreendido e aceito. Então, o sofrimento, na medida em que vamos nos desenvolvendo e passamos a ter os sofrimentos morais que antes não tínhamos, o ser mais ali, primário na sua escalada evolutiva, ele tem sofrimentos fisiológicos, mas não sofrimentos morais, que já é uma característica desse processo de crescimento. E esses sofrimentos devem ser compreendido e aceito, porquanto o seu aguilhão produz efeitos correspondentes à forma por que se deva aceitá-lo. Quando explode a rebeldia, torna-se uma sensação aselvajada, dilaceradora que mortifica sem submeter, até o momento em que racionalmente aceito, faz-se instrumento de purificação. Aí sim ele trará resultados. Estímulo para o progresso, recurso de transformação interior. O desabrochar da flor, rompendo o claustro, onde se oculta o perfume, o pólen, a vida, é uma forma de despedaçamento que ocorre, no entanto, no momento próprio para a harmonia, preservando a estrutura e o conteúdo a fim de repetir a espécie. O parto, que propicia a vida, é também doloroso processo que faculta a dilaceração.
O sofrimento, portanto, seja ele qual for, demonstra a transitoriedade de tudo e a respectiva fragilidade de todos os seres e de todas as coisas que os cercam. Daí nos levar a um repensar, a um aprendizado. E ela continua, alterando as expressões existenciais, aprimorando-as e ampliando-lhes as resistências, os valores que se consolidam. Na sua primeira faceta, o sofrimento, não é? Demonstra que tudo passa. Então, esse é um ponto. Tudo passa. Inclusive, a sua presença dominante, a presença do sofrimento, passa. Que cede lugar a outras expressões emocionais, nada perdurando indefinidamente. Então, essa é uma das facetas do sofrimento. Numa outra vertente, a aquisição da resistência somente é possível mediante o choque, a experiência pela ação. O ser psicológico, o sofrimento constitui, deste modo, desafio evolutivo que faz parte da vida, assim como a anomalia da ostra produzindo a pérola. Aceitá-lo com resignação dinâmica, através de análise lúcida, então analisarmos o porquê a dor nos visita. Então, através de uma análise lúcida e bem direcioná-lo, é proporcionar-se um sentido existencial estimulante, responsável por mais crescimento interior e maior valorização lógica de si mesmo, sem narcisismo nem utopias. Então, o crescimento, o sofrimento, aliás, quando bem analisado, quando bem aceito e bem sentido, bem vivido, ele leva a uma valorização lógica de si mesmo. Mas vejam, sem narcisismo nem utopias, que são formas doentias de autovalorização a que muitas vezes nos entregamos dentro dos processos narcísicos e fantasiosos. Né? Então, é uma valorização lógica de si mesmo. Todos os indivíduos, uma ou mais vezes, são convidados ao enfrentamento, sem enfermidades graves ou irreversíveis, com dramas familiares inabordáveis, com situações pessoais quase insuportáveis, defrontando o sofrimento. Então, a par ali das situações físicas que nos alcançam, há esse sofrimento moral, com os dramas familiares, como ela coloca, inabordáveis, situações pessoais que se tornam quase insuportáveis. A reação irracional contra a ocorrência piora, alucina ou entorpece os centros da razão, enquanto que a compreensão natural, a aceitação tranquila, propiciam a oportunidade de conseguir o valor supremo de oferecer-se para a conquista do sentimento mais profundo da existência. A morte, a enfermidade, os desastres econômicos, os dramas morais, os insucessos afetuosos, a solidão e tantas outras ocorrências perturbadoras, porque inevitáveis, produzindo sofrimento, devem ser recebidas com disposição ativa de experienciá-las. Para alguns desses acontecimentos, palavra alguma pode diluir os efeitos. Uma palavra que alcance. Somente a interação moral. Então, aqui está a receita. Somente a interação moral, a confiança em Deus e em si mesmo para a convivência feliz com seus resultados. Essa disposição nasce da maturidade psicológica, do equilíbrio entre compreender, aceitar e vivenciar. Aqueles que não o suportam, entregando-se a lamentações e cilícios íntimos, permanecem em estado de infância psicológica, sentindo a falta da mãe superprotetora que os aliviava de tudo que suportava em vãs tentativas de impedir-lhes a experiência de desenvolvimento evolutivo. E precisamos
alcançar essa maturidade psicológica. A aceitação, porém, do sofrimento como significado existencial e propósito de vida não se torna uma cruz masoquista, mas então não é uma questão de masoquismo, mas se transforma em asas de libertação do cárcere material para a conquista da plenitude do ser. Então, é uma página muito esclarecedora do livro Amor Imbatível Amor. E há uma situação que eu acho interessante nós trazermos, um exemplo do livro Chico Xavier na Intimidade, do Ramiro Gama, que era um amigo do Chico Xavier, e ele traz ali no seu livro comentários de vivências que ele teve ali com o Chico. Então é um caso que nos ajuda ali a percebermos o quanto nós temos que saber passar pelas situações, enfrentá-las, seja em que condições forem, porque nós precisamos confiar na ajuda que vem do alto, através dos bons espíritos que nos são enviados, através das próprias criaturas que nos são enviadas por Deus. Então, essa confiança que nós precisamos. Então é relatado um negociante residente nas imediações de Belo Horizonte, em virtude de haver feito sérias transações comerciais, além de suas necessidades, pois comprou 600 cortes de casimira inglesa por 300 mil cruzeiros, lutava com dificuldades financeiras, tanto mais quanto sua dívida ficara aumentada para 600 mil cruzeiros. Tudo quanto planejara falhou. O negócio começou a ir mal, pois não achava compradores para os cortes de casimira. Tanto mais que, para agravar a sua situação, o mundo estava com uma guerra terrível que atravessou os anos de 1944 e 1945. Por isso, por ser um homem honestíssimo, habituado a saldar suas contas com pontualidade, sofria muito. Encontra-se com Chico uma vez nas ruas de Belo Horizonte e pede-lhe um conselho. O médium, por inspiração dos espíritos que o assistem, aconselhou a esperar com fé e não descontrolar-se a ponto de adoecer. Tudo iria melhorar dali a uns 15 dias. Mas o negociante, sentindo que o problema não tinha solução e se agravava com os credores lhe batendo à porta, num momento de desespero, que é aquele ponto que nós vimos, né? Nós temos que aprender a controlar, não permitir esse desespero. Daí a uns 10 dias ele acaba se suicidando. 5 dias após esse suicídio, bate à sua porta um comprador, e quem atende, evidentemente, é a esposa, né? E oferece à viúva do morto 900 mil cruzeiros pelos 600 cortes, mais do que ele devia. A viúva aceitou a oferta, com o dinheiro recebido ela paga as dívidas e continua o negócio do marido, né? Então, que essa lição nos sirva para quantos irmãos aflitos que se desesperam por pequenas contrariedades, que não têm fé na ajuda de Deus, que sempre nos vem. De qualquer apertura financeira ou falta moral praticada, se vem sem saída e muitos acabam suicidando-se ou adoecendo gravemente, não tendo condições de receber ali as inspirações, o auxílio, porque sempre que pedimos ajuda é preciso que estejamos em condições de ação. E quantas vezes essa ação não está no aguardar? Depende da situação. Então, até o autor diz, né? Escusado dizer que o negociante em espírito, mais tarde, já refeito, o tempo passou, ele se recompôs, né? Foi visitar a casa e encontrou a casa muito próspera com a sua esposa à frente dos negócios. Então, que essas reflexões nos sirvam para repensarmos muitas coisas, para aprendermos a lidar com a vida e que Deus nos abençoe e ilumine. Que Jesus seja para nós o farol que ilumina o caminho. Que sua presença esteja sempre em nossos pensamentos. Tenhamos uma noite de paz.